Milionário ficou paralisado ao ver que ela usa o brinco de sua falecida esposa. Antes de iniciar, curta o vídeo e se inscreva em nosso canal. Diariamente tem novas histórias. Daniel era milionário, dono de uma empresa, mas estava enfrentando dificuldades financeiras. Por causa disso, ele precisava tomar uma decisão difícil: demitir algumas pessoas para que o negócio continuasse. Uma das funcionárias que ele deveria demitir era Beatriz, uma jovem dedicada e que sempre trabalhava com um sorriso. No dia da reunião, Daniel sentiu um peso no coração ao saber que teria que dar essa notícia. Mas ele sabia que não havia outra saída para salvar a empresa. Quando Beatriz entrou na sala, ele notou algo que chamou sua atenção e despertou uma lembrança que ele jamais imaginaria encontrar ali. Durante a reunião, enquanto Daniel falava sobre os desafios que a empresa enfrentava, ele percebeu que Beatriz estava usando um brinco bem especial. Era um brinco que brilhava de uma maneira que lembrava algo do seu passado. Daniel não conseguia parar de olhar para aquele acessório, pois algo nele parecia muito familiar e lhe trouxe uma sensação de nostalgia. A curiosidade de Daniel cresceu à medida que observava Beatriz. Ele se lembrava de ter dado um brinco igual para sua esposa, Ana, antes de ela falecer. Essa conexão inesperada entre Beatriz e sua falecida esposa fez o coração de Daniel disparar, e ele começou a se perguntar como aquele brinco poderia ter chegado até ela. Daniel ficou tão surpreso ao ver o brinco que decidiu perguntar a Beatriz de onde ela o tinha conseguido. Ele sentiu que havia algo mais naquela peça do que apenas um acessório bonito. Enquanto Beatriz olhava para ele, ela sorriu timidamente e começou a contar uma história que, para Daniel, parecia cheia de mistérios. Ela disse que o brinco era um presente da sua mãe adotiva, Rita. No entanto, Beatriz não sabia nada sobre a origem dele ou de onde Rita o havia conseguido. A mente de Daniel começou a girar com perguntas. Como aquele brinco, que tinha tanto significado para ele, estava na orelha de Beatriz? Beatriz, um pouco insegura, começou a contar a Daniel sobre o presente que recebeu de Rita. Foi um presente de aniversário, disse ela, olhando para o brinco com carinho. Ela explicou que Rita sempre dizia que ele era especial, mas nunca entrou em detalhes sobre a sua origem, o que deixava Beatriz ainda mais curiosa. Enquanto ela falava, Daniel escutava atentamente, sentindo uma mistura de nostalgia e emoção. Para ele, aquele brinco não era apenas uma peça de joia. Era uma ligação profunda com sua falecida esposa, Ana. Ele queria entender como esse brinco tinha se tornado parte da vida de Beatriz. E essa conexão o levou a decidir que precisava investigar mais sobre o passado dela. Daniel, questionado pela história de Beatriz, decidiu compartilhar um pouco do que sabia. Ele explicou que aquele brinco pertencia à sua esposa, Ana, e que era uma lembrança muito especial para ele. Enquanto falava, podia ver o olhar de surpresa e curiosidade no rosto de Beatriz, e isso fez seu coração bater mais forte. Como você o tem? Daniel perguntou, sentindo a importância daquela conexão crescer. Beatriz ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Ela não podia acreditar que o brinco, que era um presente da sua mãe adotiva, estava ligado a uma história tão pessoal e significativa para Daniel. Essa revelação deixou os dois cheios de perguntas e uma vontade imensa de descobrir mais sobre esse mistério. Com a mente agitada por tantas perguntas, Daniel decidiu que precisava investigar mais sobre a história do brinco e a conexão com Beatriz. Ele não podia deixar passar a chance de entender como aquele objeto tão querido estava em mãos de alguém que ele estava prestes a demitir. Para Daniel, isso se tornou uma missão, algo que poderia mudar tudo. Beatriz também ficou curiosa e, assim como Daniel, sentiu que havia algo importante a ser descoberto. O desejo de entender a origem do brinco e sua ligação com suas vidas fez com que os dois quisessem buscar respostas separadamente. Assim, cada um partiu em sua própria jornada, sem saber que estavam prestes a descobrir um laço muito maior entre eles. Beatriz decidiu que precisava perguntar a Rita, sua mãe adotiva, sobre o brinco e sua origem. Ela ficou um pouco nervosa, pois sabia que Rita costumava ser evasiva em relação a assuntos do passado. Mesmo assim, o desejo de entender mais a motivava, e ela se preparou para fazer a pergunta. Quando Beatriz finalmente perguntou, Rita olhou com um sorriso meio triste. Acho que é hora de você saber mais, mas não posso revelar tudo agora, disse Rita, mantendo um ar de mistério.
Essa resposta deixou Beatriz ainda mais intrigada e determinada a descobrir a verdade. Enquanto isso, Daniel também estava em busca de suas próprias respostas. E ambos estavam cada vez mais próximos de desvelar um segredo que poderia mudar suas vidas. Depois das conversas com Rita, Beatriz se sentiu ainda mais motivada a descobrir a verdade sobre o brinco e sua história. Assim, ela decidiu que faria sua própria investigação. Enquanto isso, Daniel, com seu coração cheio de perguntas, também decidiu que precisava procurar respostas sobre o brinco e a conexão que ele tinha com Ana. Os dois, sem saber um do outro, começaram suas buscas. Beatriz procurou informações com amigos e conhecidos, enquanto Daniel começou a revirar as lembranças do passado, buscando pistas sobre a vida de Ana. Essa determinação de ambos em descobrir a verdade os levaria a um caminho inesperado e cheio de revelações emocionantes. Daniel decidiu olhar para as coisas de Ana, sua falecida esposa, na esperança de encontrar alguma pista sobre o brinco e sua história. Ele abriu caixas empoeiradas e começou a vasculhar fotos e cartas antigas, sentindo uma mistura de nostalgia e tristeza ao lembrar dos bons momentos que viveram juntos. Cada objeto que encontrava trazia de volta memórias queridas. Enquanto folheava as fotografias, Daniel se sentiu transportado para o passado. Ele viu imagens de Ana sorrindo, feliz, e em algumas delas, notou que ela usava o brinco que agora estava com Beatriz. Aquela descoberta o deixou ainda mais intrigado. Como o brinco, que era tão importante para ele, poderia ter chegado às mãos de Beatriz? Essa pergunta ecoava em sua mente enquanto ele continuava sua busca por respostas. Entre as fotos que Daniel estava revisando, uma em particular chamou sua atenção. Era uma imagem de Ana usando o brinco, muito antes de eles se conhecerem. Ela estava em um evento com amigos, radiante e cheia de vida, e o brinco brilhava de forma especial em sua orelha. Isso fez o coração de Daniel apertar, pois era um lembrete vívido de como Ana sempre se destacou. Ao olhar para aquela foto, Daniel percebeu que a história do brinco era mais complexa do que ele havia imaginado. Ele sentiu uma conexão forte entre o passado e o presente, e isso aumentou seu desejo de entender como Beatriz se encaixava nessa história. Aquela imagem reacendeu sua determinação de descobrir a verdade por trás do brinco e, quem sabe, entender mais sobre sua própria história. Depois de ver a foto de Ana com o brinco, Daniel ficou curioso para saber mais sobre o passado dela. Ele se lembrou de que Ana tinha falado sobre um orfanato, um lugar que ela sempre guardou em seu coração. Determinado a encontrar respostas, Daniel decidiu que precisava visitar aquele orfanato e ver se poderia descobrir algo mais sobre a vida de Ana e, possivelmente, sobre o brinco. Com o coração acelerado, Daniel se dirigiu ao orfanato, um lugar que sempre evocava emoções em Ana. Ao chegar, ele sentiu uma mistura de esperança e ansiedade. Enquanto entrava, ele se perguntou se a visita revelaria segredos que poderiam conectá-lo ainda mais a Beatriz e a sua falecida esposa. Ele estava pronto para descobrir o que o passado guardava. Enquanto isso, Beatriz também estava em busca de respostas. Ela decidiu entrar em contato com o orfanato para tentar descobrir mais sobre sua própria história. Com o coração cheio de perguntas, ela fez algumas ligações. Com cada conversa, sua curiosidade aumentava. O desejo de entender suas origens a motivava, e ela estava determinada a descobrir mais. Assim que conseguiu falar com alguém do orfanato, Beatriz ficou animada ao ouvir que poderiam ajudá-la a acessar os registros. Ela sentiu que estava se aproximando de uma verdade que poderia mudar sua vida. Sem saber que Daniel também estava à procura de respostas, Beatriz se preparava para desvendar os segredos que estavam escondidos por tanto tempo. No orfanato, Daniel se encontrou com a irmã Jussara, que o recebeu com um sorriso gentil. Ele explicou sua busca e perguntou sobre Ana, tentando entender mais sobre sua história e como ela havia se conectado ao lugar. A irmã Jussara ouviu atentamente, e com um olhar de compreensão, começou a contar algumas coisas que Daniel não esperava. Para sua surpresa, ela revelou que Ana havia tido uma criança, que foi adotada quando ainda era bem pequena. Essa revelação fez o coração de Daniel disparar. Ele começou a pensar que essa criança poderia ser Beatriz. A ideia de que ele poderia ter uma ligação tão próxima com Beatriz o deixou cheio de emoções, misturando alegria e incerteza. Assim que a irmã Jussara contou que Ana teve uma criança, Daniel sentiu um turbilhão de emoções.
Ele não conseguia acreditar que a menina que estava prestes a demitir poderia ser sua filha. Essa possibilidade fez seu coração acelerar, e ele se perguntava se Beatriz realmente era a criança que Ana havia deixado para adoção. Com essas novas informações, Daniel sabia que precisava agir rápido. A ideia de encontrar Beatriz e contar a ela o que havia descoberto parecia essencial. Ele estava determinado a esclarecer essa conexão e descobrir mais sobre sua família, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido. A busca por respostas agora se tornava uma jornada de reconexão e compreensão. Pouco depois da conversa de Daniel com a irmã Jussara, Beatriz chegou ao orfanato, sem saber que Daniel estava lá. Ela estava ansiosa, sentindo que estava prestes a descobrir algo muito importante sobre sua vida. Ao entrar, ela olhou ao redor, admirando as paredes cheias de histórias e lembranças de crianças que passaram por ali. A irmã Jussara viu Beatriz, percebendo a importância daquela visita, sorriu. Você está aqui para buscar respostas, não é? Ela perguntou, guiando Beatriz para os registros do orfanato. Enquanto caminhavam, Beatriz sentia seu coração acelerar, mal conseguindo conter a expectativa de saber mais sobre sua história e, quem sabe, sobre sua mãe biológica. A coincidência que os unia estava prestes a se revelar. A irmã Jussara conduziu Beatriz até uma sala onde estavam guardados os registros das crianças que haviam passado pelo orfanato. Com as mãos trêmulas de emoção, Beatriz começou a folhear os papéis, ansiosa para encontrar qualquer informação sobre sua mãe. Quando finalmente chegou ao seu nome, um frio na barriga a envolveu, e seus olhos brilharam de esperança. Ao olhar para os documentos, Beatriz encontrou o nome de Ana e uma breve descrição sobre sua história. Naquele momento, todas as peças começaram a se encaixar, e ela sentiu que estava mais próxima da verdade do que nunca. A revelação de que Ana era sua mãe biológica poderia mudar tudo em sua vida, e ela mal podia esperar para compartilhar essa descoberta com Daniel. A conexão entre eles estava prestes a se tornar ainda mais profunda. Enquanto Beatriz examinava os registros, Daniel a avistou do outro lado da sala. Seu coração disparou ao perceber que a jovem estava descobrindo informações que poderiam ser muito significativas para ambos. Ele se aproximou devagar, nervoso, mas determinado a compartilhar o que havia aprendido com a irmã Jussara. O destino parecia ter juntado os caminhos deles de uma maneira surpreendente. Quando Beatriz olhou para cima e viu Daniel, seus olhos se encontraram, e um misto de surpresa e reconhecimento passou entre eles. Daniel sentiu que era o momento certo para revelar suas descobertas. Assim que começaram a conversar, ambos perceberam que suas histórias estavam entrelaçadas de maneiras que jamais imaginaram. O que antes era apenas uma reunião de trabalho agora se tornava uma reunião de família. Enquanto conversavam, Beatriz e Daniel começaram a juntar as peças do quebra-cabeça. Eles revelaram suas descobertas um ao outro, e a tensão no ar se transformou em uma sensação de alívio. Quando Beatriz falou sobre o brinco e a história de sua adoção, Daniel confirmou que Ana era sua mãe biológica. O momento em que essa verdade surgiu foi mágico, como se o universo tivesse conspirado para reuni-los. A emoção tomou conta deles ao perceber que não eram apenas estranhos, eram pai e filha. Essa revelação trouxe um novo significado às suas vidas, e a ideia de um futuro juntos começou a tomar forma. Agora, com o peso do passado se dissipando, eles estavam prontos para embarcar em uma nova jornada, cheia de descobertas e reconexões que poderiam fortalecer ainda mais os laços entre eles. A descoberta de que Ana era a mãe biológica de Beatriz trouxe um misto de alegria e emoções intensas para ambos. Agora que conheciam a verdade, Daniel e Beatriz se sentiram mais próximos, como se um laço invisível os unisse. Eles sabiam que ainda havia muito a descobrir sobre o passado de Ana e as razões pelas quais ela tomou certas decisões, mas estavam dispostos a enfrentar tudo juntos. Com a nova relação em mente, Daniel e Beatriz começaram a planejar como iriam se conectar mais. Conversaram sobre suas expectativas e o que significava para cada um ter descoberto essa conexão familiar. Estavam animados com a ideia de se conhecer melhor e explorar a história que os unia. O que antes parecia um futuro incerto agora estava repleto de possibilidades e de uma nova esperança. Com o coração cheio de emoção e curiosidade, Daniel decidiu fazer um exame de DNA para confirmar oficialmente sua paternidade em relação a Beatriz.
Ele queria ter certeza de que aquela ligação especial que estavam começando a construir era também biológica. Era um passo importante, pois ele sabia que essa confirmação poderia aprofundar ainda mais a relação deles. A espera pelos resultados do exame foi cheia de ansiedade, mas Daniel sentiu que era o caminho certo a seguir. Ele imaginava como seria a vida se fosse realmente pai de Beatriz, e essa ideia lhe trazia um sentimento de felicidade e esperança. A nova fase de suas vidas estava prestes a começar, e a expectativa estava no ar enquanto aguardavam a resposta que poderia mudar tudo. Quando os resultados do exame de DNA finalmente chegaram, Daniel estava nervoso e animado ao mesmo tempo. Ele abriu o envelope com as mãos trêmulas, sentindo que aquele momento poderia ser decisivo para suas vidas. Ao ler os resultados, um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Estava confirmado, ele era realmente o pai de Beatriz. Com essa nova verdade, Daniel e Beatriz se sentiram ainda mais conectados. Juntos, decidiram voltar ao orfanato para buscar mais informações sobre a história de Ana e entender melhor por que ela escolheu a adoção. Essa jornada agora não era apenas sobre o passado, mas também sobre construir um futuro juntos, onde pai e filha pudessem se apoiar e se conhecer melhor, criando laços que durariam a vida toda. Durante a pesquisa no orfanato, Daniel e Beatriz descobriram que Ana havia escondido sua gravidez porque queria proteger Daniel. Ela sabia que ele estava no começo de sua carreira como empresário e viajava muito. Ana não queria que ele se preocupasse com uma nova responsabilidade, por isso, tomou a difícil decisão de dar Beatriz para adoção, acreditando que era o melhor para todos. Essa revelação trouxe um novo entendimento para Daniel. Ele começou a ver a situação sob uma nova luz e a valorizar ainda mais a coragem de Ana. Agora, com essas informações, Daniel e Beatriz se sentiam prontos para enfrentar o que viesse pela frente, determinados a construir uma nova relação baseada na verdade e no amor, honrando a memória de Ana enquanto se conectavam um ao outro. Após todas as descobertas e revelações, Beatriz e Daniel começaram a passar mais tempo juntos. Eles estavam ansiosos para se conhecer melhor e fortalecer os laços recém-descobertos. Daniel se sentiu inspirado a ajudar Beatriz em tudo o que pudesse, e com muito orgulho, começou a apoiar suas despesas enquanto ela cursava odontologia na faculdade. A relação deles floresceu, se transformando em uma linda conexão de pai e filha. Ambos estavam felizes por finalmente se encontrarem e por todas as novas experiências que estavam prestes a compartilhar. A jornada que começou com a busca por respostas agora se tornava uma nova vida cheia de amor, apoio e compreensão mútua. Com cada dia que passava, eles sabiam que estavam construindo algo especial, que os uniria para sempre. À medida que Beatriz e Daniel passavam mais tempo juntos, começaram a compartilhar momentos simples, mas significativos. Eles faziam passeios no parque, conversavam sobre suas vidas e se apoiavam nas dificuldades do dia a dia. Beatriz adorava ouvir as histórias de Daniel sobre sua carreira e os desafios que enfrentou, enquanto ele se encantava com a determinação e o sonho dela de se tornar dentista. A relação deles também começou a incluir os amigos de Beatriz, que ficaram curiosos sobre o pai que ela havia encontrado. Para Daniel, isso foi um passo importante, pois ele queria que Beatriz se sentisse confortável e feliz em sua nova realidade. Ele foi se integrando à vida dela e, aos poucos, construindo uma nova família, um ambiente onde ela pudesse brilhar e se sentir amada. Em uma tarde ensolarada, Daniel decidiu levar Beatriz para conhecer o lugar onde ele havia crescido. Ele queria mostrar a ela as raízes de sua história e como superou as dificuldades. Ao caminhar pelas ruas da infância, Daniel compartilhou as memórias de seus pais e como eles sempre o incentivaram a lutar pelos seus sonhos. Beatriz ouvia com atenção, absorvendo cada palavra e se sentindo mais conectada à vida do pai. Durante uma dessas visitas, Beatriz notou uma pequena loja de antiguidades que sempre a fascinou. Decidiu entrar e, para sua surpresa, encontrou um álbum de fotos antigo que pertencia a Ana. Ela ficou emocionada ao ver imagens da mãe jovem, sorrindo e cheia de vida, e sentiu uma conexão profunda. Essa descoberta motivou ainda mais a querer entender o legado que Ana deixará. Ao compartilharem a descoberta do álbum, Daniel ficou emocionado ao ver a filha se interessando pela história de Ana. Eles passaram horas conversando sobre os sonhos de Ana e o que a motivou a tomar decisões difíceis. A conversa trouxe à tona a importância de conhecer a própria história e as lições que ela poderia ensinar. Juntos,
perceberam que o amor de Ana sempre estaria presente em suas vidas, guiando-os na nova jornada. O tempo passou e, com o início do semestre letivo, Beatriz começou a se destacar na faculdade. Daniel se tornou seu maior apoiador, comparecendo a eventos importantes e sempre incentivando-a a seguir seus sonhos. Ele ficou orgulhoso ao ver a determinação de Beatriz e o quanto ela estava se dedicando aos estudos, retribuindo todo o amor que ele havia recebido dela. Em uma noite especial, Daniel decidiu surpreender Beatriz organizando uma festa de comemoração por suas conquistas na faculdade. Ele convidou amigos e familiares para celebrar esse momento significativo. A festa foi cheia de risadas, músicas e lembranças, e, naquele ambiente acolhedor, Beatriz percebeu o quanto havia mudado desde que Daniel entrou em sua vida. Agora, Beatriz e Daniel estavam não apenas ligados pelo sangue, mas também por um amor profundo e verdadeiro. Cada dia era uma nova oportunidade de se conhecerem e de construírem uma relação baseada em apoio e respeito. Eles estavam animados para o futuro, prontos para enfrentar qualquer desafio que aparecesse, juntos, como pai e filha, descobrindo o que significava ser uma verdadeira família. Se gostou da história, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Postamos histórias diariamente. Até a próxima!